Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui nessa noite já lemos e já relemos esse texto algumas vezes. Eu também já o li dezenas, talvez centenas de vezes. E cada vez que eu leio esse texto, eu fico pensando nesse encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. E fico também pensando se fosse-me dada a oportunidade que Nicodemos teve de se encontrar com Jesus e de poder fazer perguntas para Jesus e ouvir da boca de Jesus uma das coisas mais importantes para toda a humanidade. O texto diz com muita clareza que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Era um homem extremamente conhecido, muito respeitado, com certeza fazia parte do Sinédrio, conhecia toda a cultura judaica, conhecia toda a religião judaica, mas como toda Jerusalém, Nicodemos também estava intrigado com a presença de Jesus ali na cidade, andando por aqueles lugares. Jesus, ele despertou na vida das pessoas e no coração das pessoas inquietações. Alguns imaginavam que ele fosse mais um profeta de tantos outros que apareceram e que apareciam ali por Jerusalém. Outros achavam que Jesus era um revolucionário amotinador, como outros também que apareceram ali naquele período, durante o domínio romano. E Nicodemos, então, cria coragem, marcha à noite para ir ter com Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ali naquele momento com Jesus, ele já começa dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes
se Deus não estiver com ele. Uma demonstração clara de que ele estava acompanhando a vida de Jesus. Que ele sabia do que Jesus estava fazendo ali em Jerusalém e em outras regiões por onde Jesus andou. O interessante é que Jesus não para e tampouco dá uma sequência a essa conversa pontuada e direcionada por Nicodemos. Jesus muda o rumo e a direção da conversa e traz para aquele momento uma coisa que surpreende Nicodemos e, como disse, é muito importante para nós todos, para toda a humanidade até hoje. Jesus deixa de lado os elogios, as considerações e vira para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, eu quero te dizer uma coisa. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar, não pode fazer parte, não pode participar e não pode ver o reino de Deus. Se vocês lerem o texto com certo cuidado e acuidade, perceberão que Nicodemos não pergunta nada para Jesus acerca do reino de Deus, mas que ele insistentemente pergunta para Jesus sobre o que é que significava, como é que podia acontecer o novo nascimento, como é que alguém podia nascer de novo. Nicodemos não faz perguntas para Jesus acerca do reino de Deus, porque para ele o reino de Deus era uma realidade presente como judeu que era, em esperança e em expectativa. Todo judeu, desde pequenininho, que conhecia as promessas de Deus, as alianças de Deus, sabia da promessa de Deus de que um dia Deus estabeleceria o seu reino. Então, Nicodemos sabia do que Jesus estava falando quando disse sobre o reino de Deus. Mas ele foi pego de surpresa quando Jesus disse que para poder participar desse reino de Deus, existia uma condição sine qua non. Só podia participar desse reino de Deus aqueles que nascessem de novo. A palavra reino, ela evoca para nós a ideia de domínio, de poder, e se estamos falando de reino de Deus, então estamos falando de um momento onde o domínio de Deus, a influência de Deus, a influência do Espírito Santo, ou seja, estamos falando de reino, de domínio, e nós entendemos muito bem isso quando nós pensamos em reinados, em territórios políticos, em nações, estados plenamente constituídos. Por exemplo, eu não posso sair daqui e dizer, eu estou indo para a Argentina, porque para entrar naquele território, naquele país, eu tenho que apresentar as minhas credenciais, e aí a polícia de imigração, representante daquele reino, daquele domínio, daquela nação, daquele governo, vai ver se eu posso entrar lá ou não. Eu não posso botar na minha cabeça, estou indo para os Estados Unidos, porque ao chegar ali eu vou ter que apresentar meus documentos e ver se eu tenho permissão para poder entrar naquele território, naquele reino, naquele domínio, naquele governo, naquela estrutura de poder. Então, quando Jesus fala de reino de Deus, ele está falando de uma estrutura de poder onde quem governa é Deus. Jesus está falando de um domínio que quem governa, quem exerce o domínio, a influência é Deus. É reino de Deus, domínio de Deus, influência de Deus, influência do Espírito Santo, domínio das leis de Deus, da vontade de Deus.
E o apóstolo Paulo, tomando essa mesma ideia, vai dizer que o reino de Deus, ele não consiste em comer, em beber, mas ele consiste na alegria da paz, da justiça e da presença do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala de reino de Deus para Nicodemos, Jesus está falando de participação do reino de Deus, onde quem reina é Deus, onde quem domina é Deus, onde quem influencia é o Espírito Santo de Deus. E por muito tempo, muitos de nós, talvez influenciados por uma teologia que não consegue explicar muito bem o que é o reino de Deus, nós imaginamos o reino de Deus só para quando nós morrermos. Nós imaginamos o reino de Deus como a nossa vida pós-vida terrena. Quando Jesus está dizendo para Nicodemos, olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode participar do reino de Deus. Nós podemos participar do reino de Deus aqui, agora, nesse tempo presente, nesse presente século. Nós participamos do reino de Deus agora, que é o que nos garante que participaremos na eternidade. Se eu não faço parte do reino de Deus hoje, agora, nesse tempo concreto, nesse tempo presente, também não participarei do reino de Deus num tempo futuro. Ou eu faço essa passagem, ou eu recebo essa aceitação no reino de Deus, hoje, agora, nesse tempo, ou eu já vivo agora aqui o reino de Deus, ou então, quando morrer, não viverei, tampouco entrarei no reino de Deus. Alguns acalentam erroneamente, enganosamente, a ideia de que depois que ele morrer, aí ele vai decidir se ele vai para o reino de Deus ou não. Outros acalentam uma ideia pior ainda. Eu vou viver a minha vida longe de Deus, da vontade de Deus, do domínio de Deus, da influência de Deus. No último suspiro eu me arrependo e aí eu entro no reino de Deus. E a gente fica torcendo, numa ilusão e no engano teológico, para que alguns, nem que seja na última hora, no último momento, ele faça uma decisão pelo reino de Deus. Quem não vive o reino de Deus, quem não faz parte do reino de Deus, quem não entra debaixo desse domínio de Deus, do senhorio de Deus, do senhorio de Jesus, da influência do Espírito Santo, da justiça de Deus, da vontade de Deus, hoje, aqui e agora, não vai fazer quando morrer. Se hoje você não faz parte do reino de Deus, se hoje você não está debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, se hoje a sua vida não é a vida vivida debaixo do domínio de Deus, do senhorio de Jesus, não se ilude imaginando que num tempo futuro você vai fazer parte desse reino. É um engano, é uma mentira, é uma ilusão. Ou fazemos parte hoje e agora, ou participamos nesse tempo presente da nossa existência terrena, ou nunca participaremos. Mas Nicodemos não questiona Jesus sobre o reino de Deus, porque isso para ele era muito claro. A vinda do reino de Deus, a vinda de um momento em que a presença de Deus, a influência do Espírito Santo de Deus, alcançaria os homens, Emanuel, Deus conosco, Deus presente, vontade de Deus manifesta, vontade de Deus revelada, e nós vivendo debaixo dessa vontade de Deus, da obediência de Deus. Fazer parte do reino de Deus é estar debaixo da obediência de Deus, da vontade de Deus, do senhorio de Jesus, dos mandamentos de Deus, do querer de Deus, dos desejos de Deus. Aí vem a crise dos questionamentos de Nicodemos, porque Jesus está dizendo que ele é o reino, que ele trouxe o reino,
Mas ele está dizendo que só podemos participar desse reino se nós passarmos por um processo de novo nascimento. Aí vem os questionamentos de Nicodemos. Como é que um homem velho pode nascer de novo? Como é que eu posso nascer de novo? Eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu quero estar nesse reino de paz, de justiça, de alegria. Eu quero viver essa influência do Espírito Santo de Deus. Eu quero viver nessa alegria das coisas de Deus. Aí Jesus disse, olha, Nicodemos, só existe uma possibilidade e uma porta. É quando nascemos de novo. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muita gente acha que, frequentando a igreja, ele está participando do reino de Deus. Muita gente acha que, por fazer parte do hall de membros da igreja, ele faz parte do reino de Deus. Tomara que fosse assim. Mas o reino de Deus, ele é muito maior e muito mais abrangente do que a igreja. Só faz parte do reino de Deus, de uma forma visível, de uma forma invisível também, aqueles que passaram por uma experiência de nascer de novo. Mas aí vem a pergunta, eu acho que ela está martelando na sua cabeça, pelo amor de Deus, como é que alguém nasce de novo? Esse foi um dos primeiros textos da Bíblia que eu li quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu não entendi, não consegui entender de jeito nenhum como é que alguém podia nascer de novo. A semelhança de Nicodemos, a minha cabeça dava muitas voltas, como é que alguém pode nascer de novo? Ele vai ter que voltar para o ventre da mãe para poder nascer de novo? Como é que é esse processo? O próprio Evangelho de João nos ajuda a entender como que é o novo nascimento. Todo o Evangelho de João, ele consiste em 7 milagres que João narra que Jesus realizou. E ele vai dizer lá no final do Evangelho que esses milagres que Jesus realizou, eles foram realizados, porque eles foram registrados, porque João considerava que todos aqueles que lessem acerca desses milagres de Jesus, isso seria suficiente para que ele pudesse crer que Jesus é o Filho de Deus, e crendo em Jesus como Filho de Deus, ele pudesse ter vida no nome de Jesus. A cada milagre que João narra, ele também dá uma explicação ou uma aplicação teológica para esse milagre narrado. Qual é o primeiro milagre que João narra? Qual que é? A transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. O que aconteceu ali naquele milagre? Vocês vão de lembrar que Jesus chega naquele casamento e, de repente, sua mãe chega e lhe diz, olha, o vinho acabou, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho, acabou a festa, acabou a alegria. Aí Jesus chama os serviçais e lhes diz, encham essas talhas d'água. Cada uma daquelas talhas comportava mais ou menos 60 litros de água. E eles obedeceram e encheram aquelas talhas de água. E Jesus disse, pega agora e leva para o mestre-sala. Eles tiraram a água da talha, levaram para o mestre-sala, e quando o mestre-sala coloca na boca, diz, que vinho extraordinário é esse? Jesus realiza um milagre da transformação da água em vinho. Novo nascimento é um milagre que só Jesus pode realizar. Novo nascimento é um milagre de transformação.
Quando Jesus está dizendo só podem participar do reino de Deus, só pode ver o reino de Deus aqueles que nascerem de novo. Jesus está dizendo que pode fazer parte do reino de Deus aqueles que passarem por um processo sobrenatural, miraculoso, de transformação interior, à semelhança da transformação que ele realizou da água para o vinho. Se a sua vida não foi virada do avesso, se a sua vida nunca sofreu um processo de transformação tão extraordinário quanto transformar água em vinho, que é uma coisa que só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo de Deus pode fazer, certamente você ainda não viu, ainda não provou, ainda não participou das benesses, das bem-aventuranças do reino de Deus. Talvez você ainda siga sendo um bom religioso, mas ainda não foi transformado interiormente. Como entrar nesse reino? Como fazer parte desse reino? Nascendo de novo. É preciso nascer de novo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vamos lá, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1. Versículos 12 e 13, numa referência a Jesus. Mas a todos quantos o receberam, Jesus, Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nascer de novo é ser nascido segundo a vontade de Deus, segundo a operação, segundo a ação poderosa de Deus, do Espírito Santo de Deus. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós tivemos um primeiro nascimento, que é o nascimento da carne. Versículo 13, nascemos do sangue, da vontade dos nossos pais, da vontade do homem, é o nascer da carne. Entramos nesse mundo, viemos a esse mundo, todos nós, por um mesmo caminho, pela vontade do homem, pela vontade da carne, pelo sangue, pela vontade dos nossos pais. Mas para fazermos parte do reino de Deus, precisamos nascer agora pela vontade de Deus. Precisamos nascer por uma ação sobrenatural de Deus. Precisamos sofrer no nosso interior, na nossa vida espiritual, uma ação sobrenatural, transformadora, miraculosa da parte de Deus. Os quais não nasceram da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Um dos principais filósofos cristãos desse último século, que marcou o seu tempo, marcou a sua geração, com seus escritos, tudo isso aconteceu na vida dele depois de uma profunda crise espiritual que ele teve. Desafiado pelos pensamentos do seu tempo, que questionavam a fé cristã, ele entrou nesse embalo de questionamento e a sua cabeça foi rodando e a alma foi esfriando. E um dia ele chegou para a esposa e disse, olha, eu vou fazer um retiro espiritual, eu vou entrar aqui nesse sótão e eu vou ficar ali, orando, pensando, como diz o goiano, matutando,
E se eu não for convencido acerca de que a fé cristã é a verdade de Deus, arrebatadora, transformadora, eu vou largar tudo isso e vou virar um agnóstico. Aqueles que negam a possibilidade do conhecimento de Deus. E aquela esposa, que era uma mulher crente, ela disse que nunca orou tanto na vida dela por aquele homem, né? Pedindo a Deus que intervisse e que trabalhasse no convencimento daquele coração. Ele entrou para aquele sótão e começou então a pensar, a vasculhar, e depois de muitos dias ele sai de lá, convencido. De que forma? Com qual entendimento? Assim como o Espírito Santo de Deus gerou Jesus no ventre de Maria, numa concepção miraculosa e sobrenatural. Se Deus não fizer isso com cada um de nós, nós não conseguiremos enxergar as verdades de Deus e do reino de Deus. A única possibilidade que existe para o ser humano é quando a semelhança de Jesus, que pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, foi gestado, gerado ali no ventre de Maria, o Espírito Santo de Deus tem que gestar, tem que gerar essa vida de Deus em nós para brotar daí uma nova criatura. É um milagre sobrenatural. É uma ação sobrenatural da parte de Deus. Nascer de Deus, da ação do Espírito Santo, é o milagre da transformação. É a água que é transformada em vinho. É a transformação que acontece de dentro para fora. Não é aquela transformação que você muda a casca, o visual, a roupa, mas é uma transformação que começa de dentro para fora. E nessa transformação, o Espírito Santo provoca algumas mudanças em nós. A começar pelos nossos apetites. O nosso apetite carnal, o nosso apetite pelas coisas do mundo, o nosso apetite pelo pecado, o Espírito Santo muda tudo isso na nossa vida. Os nossos desejos são modificados, os nossos apetites são transformados, a nossa propensão, os nossos desejos, os nossos valores, tudo isso é mudado. Por isso que é uma transformação sobrenatural, por isso que é uma gestação de Deus para a vontade de Deus e para Deus. É o que o apóstolo João vai dizer, aqueles que são nascidos de Deus, eles caminham, eles vivem de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a natureza de Deus. Eles são mudados na sua própria essência, são mudados na sua própria natureza. São mudados na sua vontade, são mudados nos seus desejos, são mudados nas intenções. As propensões agora não são mais para o pecado, as propensões agora não são mais para a desobediência, mas a propensão agora, o desejo agora é para a santidade de Deus, é para a vontade de Deus, é para a obediência a Deus, é para a alegria de Deus. E homem nenhum pode fazer isso. Religião nenhuma pode fazer isso. Só tem um que pode fazer isso, é o Senhor Jesus. É só o Senhor Jesus que pode fazer essa transformação da nossa natureza. Nascer de novo, como está aqui escrito, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Houve uma operação poderosa, sobrenatural, para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Não nasceram agora da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas da vontade de Deus, porque foram gerados pelo Espírito Santo de Deus. Se as suas propensões, se os seus desejos, se as suas intenções são mais para a carne, para as coisas mundanas, para as coisas pecaminosas,
para distanciamento de Deus e da vontade de Deus, é um sinal claro e evidente que não houve essa operação de Deus na sua vida. Quando há essa operação sobrenatural de Deus na nossa vida, quando nós nos arrependemos, quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo de Deus, da mesma forma que gestou Jesus no ventre de Maria, Ele nos gesta para um novo nascimento agora para Deus e para a vontade de Deus. Aí, nascidos de novo, não reformados, mas nascidos, transformados, não melhorados, transformados, com uma nova propensão, com uma nova vontade, com um novo desejo. Aí nós passamos a entender as coisas de Deus e do reino de Deus, e nós passamos a fazer parte do reino de Deus. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes, ouvindo um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, veio pregar numa conferência da Fiel, pastor John MacArthur. Ele estava dizendo que um homem muito bem-sucedido profissionalmente, um médico muito reconhecido em Los Angeles, muito rico, prosperou financeiramente, mas com a vida completamente arrebentada. Emocionalmente descompensado, vida familiar arrasada. A vida dele era uma terra arrasada. Tinha dinheiro, correu atrás do dinheiro, ganhou dinheiro, correu atrás dos prazeres, obteve prazeres, mas a alma estava completamente esvaziada, a alma estava completamente destruída, não tinha vida com Deus, não conhecia o que era o reino de Deus. E resolveu procurar o pastor. Diz que chegou lá, chegou para conversar com o pastor e disse: olha, pastor, eu vim aqui para conversar com o senhor, porque eu já tentei de tudo, eu já procurei de tudo e minha vida vai de mal a pior. Eu sou médico, tenho uma clínica que fatura não sei quantos milhões de dólares por ano, tenho dinheiro, mas perdi minha família, perdi minha esposa, estou no 3º casamento e esse já está indo por água abaixo também. O senhor pode me ajudar? É raro ver uma pessoa tão honesta e tão sincera assim. O pastor disse para ele: eu não posso fazer absolutamente nada por você. Eu não tenho o que fazer por você. Nós achamos que nós podemos. Nós achamos que nós conseguimos, mas é arrogância. É muita arrogância achar que nós podemos transformar a vida de uma pessoa. Não conseguimos transformar nem a nossa. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada por você. Sinto muito, meu amigo. É triste a sua história, mas não posso fazer nada por você. Ele disse que viu a tristeza, a frustração e a decepção estampada na face daquele médico, mas virou para ele e disse: mas eu conheço um que pode transformar a sua vida, que pode mudar completamente a sua sorte. E é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode transformar a sua vida. O Senhor Jesus, que morreu numa cruz do Calvário, que foi sepultado, que ressuscitou, está vivo, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida completamente. Jesus pode te dar uma nova história, Jesus pode te dar uma nova vida. Aí o médico virou para ele: mas eu sou um agnóstico, eu sou um ateu, eu não creio em Jesus. Eu sou judeu, nós passamos a vida toda não aceitando essa história de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O pastor pegou uma Bíblia na estante, entregou para ele e falou: olha, leia o Evangelho de João. Depois que você lê o Evangelho de João, você me procura.
levou a Bíblia para casa, começou a ler o Evangelho de João, foi lendo. Passou uma semana, ele liga para o pastor e diz: pastor, eu descobri uma coisa extraordinária lendo a Bíblia. O que é que você descobriu? Eu descobri, lendo o Evangelho de João, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo. Ah, ok. Mas o que essa descoberta mudou na sua vida? Olha, pastor, eu não li só o Evangelho de João, eu caminhei mais aí na Bíblia, eu li a carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e eu descobri que todos nós somos pecadores, e que Jesus veio a esse mundo para nos libertar dos nossos pecados e nos tornar participantes do reino de Deus. Ah, mas o que isso provocou na sua vida? Provocou muita coisa, pastor. Fechei a minha clínica, reconciliei com a minha mulher, abandonei a vida de pecado e de iniquidade, estou vivendo sob uma nova influência, a influência de Deus, do Espírito Santo de Deus, da vida de Deus, ou seja, estava dizendo, eu estou agora vivendo o reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se não nascer de novo, não faz parte do reino de Deus. E só tem uma maneira de nascer de novo. É quando nós cremos em Jesus. É quando nós nos rendemos a Jesus. Mas de fato e de verdade mesmo, quando nós chegamos para Jesus e dizemos assim: Jesus, eu não aguento mais essa existência. Eu não suporto mais essa vida que eu estou vivendo. Mas eu creio que o Senhor pode me dar uma nova vida, eu creio que o Senhor pode me dar uma nova vida, uma nova experiência, eu creio de todo o meu coração que o Senhor pode transformar essa existência, porque o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor veio a esse mundo, o Senhor morreu na cruz por minha causa, para poder transformar a minha vida. Eu creio, Jesus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus como Filho de Deus, que morreu na cruz, e se arrepende dos seus pecados e se entrega a Jesus, o Espírito Santo de Deus faz uma obra sobrenatural na vida dele, que homem nenhum pode fazer, que nenhuma clínica pode fazer, mas que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Transforma completamente. Assim como Jesus transformou água em vinho, Jesus pode transformar completamente a nossa vida. Jesus pode nos dar uma nova vida. Jesus pode nos dar um novo nascimento. Jesus pode nos fazer participantes do reino de Deus. Amém? Sem nascer de novo. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode participar, não está fazendo parte do reino de Deus. Nascer de novo é ser transformado na essência do nosso ser, uma nova disposição mental, de coração, para Deus e para as coisas de Deus. Quem não se regozija na obediência a Deus revelada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, não nasceu de novo. Quem acha que é senhor do seu nariz e que faz o que ele quer, o que ele deseja, não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, ele nasceu por uma nova disposição de coração. Sujeitar-se a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus e fazer a vontade de Deus. Não me importa se você está dentro da igreja, mas se você não obedece a Deus, não se alegra na vontade de Deus, não vive debaixo da vontade de Deus, eu não quero carregar o seu sangue sobre a minha cabeça. Você não faz parte do reino de Deus. Só faz parte do reino de Deus quem está debaixo do domínio de Deus. Quem está debaixo da vontade de Deus.
quem está debaixo da obediência de Deus. Quem não se regozija na obediência, quem não se regozija na vontade de Deus, quem não anda no caminho de Deus, não está no reino de Deus. Não está hoje, nem estará no futuro. Mas isso pode ser mudado hoje. Pode ser mudado agora. Você pode tomar uma posição na sua vida hoje, como aquele médico e como muitos outros. Você pode dizer para Jesus hoje: Jesus, entra na minha vida. Jesus, assim como o Senhor transformou água em vinho, transforma a minha vida. Mas para isso é preciso ter humildade. E a maioria de nós não temos, nós somos arrogantes. Nós achamos que nós conseguimos fazer. E queremos fazer uma escada para chegar a Deus e no reino de Deus. E Deus está dizendo: você nunca vai conseguir fazer. Aceita o que eu te dou. Aceita o que eu te ofereço. Que é a fé em Jesus, que é entregar a nossa vida a Jesus, que é receber Jesus como o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Jesus salva aqueles de quem Ele é Senhor. Amém? Se Jesus não for o Senhor da sua vida, tampouco Ele é seu Salvador. Se você não vive debaixo da obediência de Jesus, não se iluda achando que Ele é o seu Salvador. Jesus salva aqueles de quem Ele é Senhor, daqueles que confessam com a boca e vivem o dia a dia. Não, eu faço parte do reino de Deus. Eu nasci de novo. Eu sou de Jesus. Eu faço a vontade de Deus. Eu vivo debaixo da obediência de Deus.